Ver como é que tá aí. Transmitindo? Ainda não. Agora. Boa noite, gente. Boa noite. Vemos como qualquer grande TV, problemas técnicos de última hora e não conseguimos conectar o nosso computador daquela forma habitual que a gente costuma fazer, com o logotipozinho da CESB, tudo direitinho. Mas, como diz um grande filósofo contemporâneo, o que importa é o que interessa. Vamos dar prosseguimento. Humildemente pedimos desculpas, certo? Meu nome é Alisson, vou bater um nervosinho assim, mas vamos dar prosseguimento, tá bem? Para o nosso exórdio, a gente vai usar esse livrinho, Ceifa de Luz, que foi escrito pelo Chico Xavier, editado pelo irmão Emmanuel, certo? Então, o capítulo de hoje será o capítulo 56. O som tá bom? Pessoal, me responda com um sinalzinho aí, o som tá bom, tá chegando bem, a imagem tá boa. Vou aumentar o volume do seu, para verificar. Saia e volta. Bem, acreditando que está tudo bem, eu vou dar prosseguimento, tá certo? Se o áudio não estiver muito bem, vocês vão me avisando e a gente vai vendo isso direitinho. Tá bem? Ah, beleza. Obrigado, Félix. Então, o capítulo 56 do nosso livrinho Ceifa de Luz intitula-se Temas da Prece. Disse Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E o texto inicia assim. Roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possíveis. Solicita proteção, espera felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas que te façam objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia que te carecem, para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplico o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Não sonegues auxílio ao Senhor, para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz, em benefício de todos, sem acelerá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Então é isso, meus irmãos, um pouquinho mais sereno, né, diante das adversidades de transmissão. A gente vai partir para a nossa prece inicial. Como diria seu Elias, quem desejar fechar os olhos da carne, fica à vontade, tá bem? Então, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, todos os benfeitores da Casa Espírita Ceareiros do Bem que se encontram presentes. Esperamos que toda a equipe espiritual
esteja ao nosso lado na noite de hoje, nessa noite de estudo e esclarecimento, que a espiritualidade possa intuir da melhor forma a nossa irmã Tânia, para que a gente possa analisar todos os tópicos que serão lidos durante a noite de hoje, para que a gente possa refletir. Então, Jesus fica conosco no estudo da noite de hoje, nossos benfeitores, nossos anjos guardiões também. Muito obrigado pela oportunidade de estudo. Então, que assim seja. Então, vir agora nossa irmã Tânia. E tenhamos uma boa noite de estudo. Olá, pessoal. Depois da tempestade, a bonança, né? Mas realmente é com muita alegria que a gente dá continuidade a esse trabalho que é a Casa Espírita Ceareiros do Bem, né? Para quem não conhece, é uma casa situada em Caicó, no Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui nesse sertão maravilhoso, buscando trazer a palavra do Espiritismo acerca do Evangelho e das palavras proferidas por Jesus, que sempre nos acolhem e sempre coloca em nós a esperança, né, que é o que é mais importante. Desejar boa noite a todos, dizer que estamos muito felizes pela presença de vocês aqui, né, que nós possamos juntos, nessa noite, conseguir refletir um pouco sobre a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas vontades e os nossos quereres, né? Para que eles sejam sempre bem direcionados. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Casa Espírita Ceareiros do Bem, né, na pessoa da sua presidente, Albanira, que conversando com todos, né, com a equipe de deliberação da casa, resolvemos fazer esse trabalho de trazer o Evangelho dentro dessa temática de pandemia que nós estamos vivendo, né? Que é o objetivo maior é a gente não esmorecer, não ficar triste, não olhar somente o que tem de ruim, né? Buscar desse evento, desse pequeno vírus que nos atinge a muitas pessoas, muitas mortes, né, no Brasil e no mundo, infelizmente, mas buscar dentro dessa realidade, né, tirar o proveito que todo tipo de evento na nossa vida vem nos trazer. Então, agradecer também ao nosso coordenador do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa casa, né, que nós temos a coordenação na pessoa do nosso amigo e irmão Wander, que também iniciou esse trabalho, deu o pontapé inicial, né, para que a gente pudesse realizar o estudo do Evangelho que nós fazemos sempre aos sábados, presenciais na Casa Espírita, mas diante do isolamento social que nós temos que dar cumprimento, estamos temporariamente ausentes da nossa casa fisicamente, mas queremos trazê-la para dentro da casa e dos corações de cada um de vocês. Então, muita alegria que eu agradeço, né, aos colaboradores, especialmente a Alisson, que com muita solicitude vem nos auxiliar para a realização. Sem ele fazer o aparato tecnológico informático dessa mídia, né, de lives, como está hoje muito em voga, né, isso não estaria se realizando. Então, um especial agradecimento a Alisson e a todos os colaboradores da casa que estão aqui nos assistindo, nos apoiando, né, pedindo aos espíritos benfeitores que o trabalho seja bem realizado, certo? Bom, pessoal, feitas essas considerações, e já com os espíritos mais voltados para nossas reflexões na data de hoje, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo,
a nossa proposta é que seja algo simples, nada muito técnico, nada muito pesado, nada muito triste, né? Que seja com alegria a nossa proposta na noite de hoje. Sempre lembrando que o que a gente faz, tudo o que a gente fizer, que a gente faça de bom coração, de boa vontade, né? Então, feitas essas considerações iniciais, temos que hoje nós vamos nos reunir em torno do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mandamento maior de amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E especificamente a respeito do fazer, da passagem evangélica trazida por Mateus, que é a nossa proposta da temática da noite de hoje, que é o fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, certo? E aí nós já enxergamos a famosa regra áurea, né? A regra de ouro, já vista, já debatida, já trazida por muita gente, muitos filósofos, muitos doutrinadores, muitos pensadores. Séculos antes do Cristo já se falava nessa regra áurea, né? Os gregos trouxeram essa proposta, os persas, os chineses, os hebreus, muitas comunidades, muitas civilizações antes mesmo do Cristo já trazia essa proposta. Não fazer ao outro aquilo que não queria que fizesse a você, né? Muito mais uma regra, às vezes, de se omitir em não fazer o mal. Apesar de algumas já falarem em fazer o bem, né? Fazer aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você. Após a vinda do Cristo, né? Após a presença dele aqui entre nós, que vem nos presentear com a sua... com toda a sua iluminação, né? Com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor para nós, com a chegada do Cristo, temos, na verdade, um divisor de águas, porque o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, teve, na verdade, um colorido maior, né? Um colorido maior, porque Jesus não só disse que era necessário a gente fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse conosco, né? Ele trouxe qual colorido? Ele trouxe o colorido da exemplificação. O Cristo trouxe para nós o colorido da exemplificação, porque ele não só disse, ele fez, ele agiu, ele não se omitiu, ele não ficou somente em cima de montanhas e montes, pregando, falando o que era bom, né, o que a gente devia fazer. Não, ele foi, como diz a história, colocou a mão na massa, né? O Cristo colocou realmente a mão na massa para dizer, olha, a regra é essa, a regra é clara, né? Agora, como fazer? Vou mostrar também, né? Quando ele compreendeu, quando ele amou, quando ele curou, quando ele foi tolerante, quando ele perdoou. Todos os eventos da passagem do Cristo nas nossas vidas, né, há mais de 2000 anos, são exemplos de realmente viver, agir de acordo com o que a gente queria que fosse para nós, né? Então, passa-se da regra de somente não fazer ao outro, ou seja, não praticar o mal, que aí já estaríamos salvos, né? E já vemos dentro do Livro dos Espíritos, né, essa proposta, essa nova interpretação de que não é somente a gente não fazer ao outro aquilo que a gente não queria que fizesse conosco, que isso é natural, né? Mas, ao contrário, agir,
fazer, né? Quebrar esse elo de só esperar que o outro faça pra gente. E a gente nunca tem, muitas vezes, a capacidade de dar o primeiro passo, né? Então, essa reflexão é importante porque se a gente ficar somente no eu não sei, eu não quero, eu não tenho condição de fazer, não tenho competência, não me acho... E a gente vai colocando sempre obstáculos nas nossas vidas para que a gente não haja em favor do outro. Fique esperando primeiro que o outro perdoe, que o outro desculpe, que o outro seja tolerante, que o outro seja amigo, né? Que o outro faça por nós, nos compreenda. E a gente muitas vezes esquece de dar esse primeiro passo. Por que não nós mesmos quebrar essa cadeia, né, viciosa muitas vezes e fazer realmente a nossa parte, dar o primeiro passo, né? Então isso é o que a gente deveria refletir. Sabemos que não é fácil porque o dia a dia traz muitos eventos que a gente muitas vezes fica até tristes, desconsolados, achando que não somos sequer vistos por Deus, né? Então, mas a gente precisa ter essa esperança, ter essa fé, sair dessa zona de conforto, né? Sair dessa zona de conforto, querer o bem, mas também impulsioná-lo em nós, porque a gente não pode estar, eu queria coisas boas para mim, eu queria tolerância, eu queria conforto, eu queria, né, que a pessoa me compreendesse, a gente quer todo o bem do mundo, mas a gente muitas vezes esquece de fazer isso que a gente está querendo em favor do outro, né? E aí acaba que a gente fica numa situação de dizer, eu nunca obtenho o que eu peço, minhas preces parecem que não são ouvidas, né? Eu oro tanto e nada me acontece, não vem o que eu peço, Deus, por quê, né? E a gente começa a se perguntar por que Deus age assim conosco, como se Ele tivesse esquecido de nós, né? E aí a gente passa a dizer, se eu quero o bem, se eu quero a compreensão, a paz interior, eu preciso dar a paz, né? Se eu dou algo de bom, certamente é como se fosse um bumerangue que a gente joga e vai recebê-lo de volta. Antes da gente exigir esse recebimento do bem, que a gente faça primeiro, né? Seja o autor do primeiro passo, né? Isso só vai nos glorificar, nos trazer muitas bênçãos baseadas, fundamentadas no mérito, no nosso mérito, nas nossas ações. Por isso que Deus, quando Jesus registrou essa passagem, Ele disse, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Ou seja, Jesus resumiu, né, essa regra para nós, essa regra de conduta, dizendo, olha, se você não sabe de nada, não sabe ler, não tem acesso à lei, não tem acesso à Bíblia, não tem acesso ao Corão, não tem acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, não tem acesso a qualquer dos códigos das religiões mundiais, mas Jesus não deixou sem esperança esse. Ele disse, nisto está a lei e os profetas, ou seja, é uma regra que é acessível a todos. Acessível a todos. A gente sabendo que o que a gente fizer pelo outro também será um retorno de bom para nós, o que a gente quer de bom para nós, que a gente primeiro faça em favor do próximo, é uma regra acessível a todos, né? Todos podem fazer, do mais simples, do cargo mais elevado ao cargo mais simples, né? Não tem cor de pele, não tem etnia, não tem gênero, não tem sexo, não tem idade. É um aprendizado diário, né? Estamos aqui conversando, antes da gente iniciar nossa conversa aqui com vocês virtualmente, né?
e falando sobre essas angústias que muitas vezes nos dão. A gente se cobra tanto, se exige tanto, né? Muitas vezes se sente culpado por atos do passado que vem fazer aquela nuvem negra em cima da gente. E a gente tem que se desvincular dessas ideias, né? Buscar se desvincular dessas ideias, de exigir que de hoje para amanhã eu tenho que mudar. Eu tenho que ser uma espírita daquela senhora que ninguém diz, meu Deus, que pessoa é essa? Não devia nem estar aqui na Terra, né? Ao contrário, a gente deve, dia após dia, ir se renovando intimamente. Esse é o bom combate que a gente sempre fala da carta de Paulo, né? Combater o bom combate, ou seja, intimamente, a gente dia a dia ir buscando melhorar-se. Uma coisa que a gente falou ali, uma coisa que a gente foi incompreensivo acolá, outra que a gente foi intolerante, uma palavra que saiu que poderia ter sido silenciada, né? Então isso a gente vai fazendo, por quê? Porque a gente não quer que o outro seja incompreensivo com nós, seja intolerante com nós. Mas e aí? Para acontecer isso, é preciso que a gente não seja intolerante, não seja incompreensivo, né? Não seja irado, né? Não se deixe levar pela ira. Então, certos atos, gestos, condutas que a gente pode ir melhorando diariamente, mas não de forma violenta. Não adianta a gente achar que de hoje para amanhã eu vou me acordar uma pessoa perfeita, porque não há essa modificação brusca na natureza, né? Nem na natureza mesmo, na natureza plantas e animais, né? Quanto na natureza íntima do ser humano. Não há essa violência. Deus não quer isso de nós, não exige isso de nós, que nós tenhamos condutas heróicas, né? Somos mártires. Até porque a virtude, para ela ser estabelecida verdadeiramente em nós, a virtude ela precisa ficar muito bem plantada, muito bem adquirida, perfeitamente adquirida a virtude. Porque senão ela vai ser somente uma casca. Vai ser aquela aparência. Vai ser, como Jesus disse na parábola da figueira seca, né? Tem toda aquela aparência do bem, tem toda aquela aparência de ser uma pessoa boa, mas intimamente ainda está envolto a sombras terríveis. Sombras terríveis. Então, essa regra, né, a regra áurea que a gente chama, né, porque é uma regra que, se a gente fizer o estabelecimento da paz no mundo, ele é inafastável, né, não deixa de vir, porque o que a gente faz para o outro, se a gente faz aquilo que a gente queria que o outro fizesse conosco, é claro que o estabelecimento da harmonia entre as pessoas, entre os países, entre os povos, entre as civilizações, é claro que ela vem mais rápido. Porque não existe país, existem pessoas naquele território chamado daquele país. Pessoas, seres humanos, né? Então a gente deve direcionar a nossa cabeça para não se culpar, não se exigir tanto, né? Mas também não parar na inércia, não ficar na inércia, não morrer intimamente sem nem estar morto fisicamente, né? É isso que a gente deve evitar, para que essa paz que a gente deseja, a paz que o Cristo nos deixou, seja estabelecida em nós de uma forma que ela não saia mais, não escape. E ela só não escapa se a gente fizer com que ela tenha raízes fortes, né? Raízes fortes, e que elas não sejam lançadas ao primeiro vento mais forte que der, né? Então a gente precisa dar sempre esse testemunho diário, não se exigir tanto, não se culpar, não achar que a gente é um católico, que a gente é um protestante, um evangélico, que a gente é um espírito, então a gente precisa ser bom, ser tudo o que Jesus disse de um dia só. Não, vamos ter calma, vamos fazendo hoje, né, o que dá para fazer hoje, quando Jesus diz, deixe o dia, né, cada dia o seu mal, ou seja,
cada dia enfrentaremos as sombras que temos em nós, né? Aos poucos, mas sem parar, né? Com a dinâmica, com a vida, bebendo da fonte viva que é o Cristo, porque Ele fala e exemplifica. Então a gente está sempre em busca, né, de dar o primeiro passo, de não ser aquela pessoa que aguarda o que o outro faça por nós e a gente fique nessa espera sempre, né? E muitas vezes até vitimizando-se, né? Dizendo que não, que ninguém gosta de mim, ninguém faz por mim, ninguém me escuta, ninguém me quer. Você já escutou, né? Você já fez a sua parte para que a gente possa esperar esse retorno. A gente só faz, né? Quando a gente faz algo, é para a gente ir sedimentando em nós as virtudes. Então, que esse fazer seja o fazer direcionado ao bem. Que aquilo que a gente busca no outro, que a gente seja primeiro, né? Que a gente busque em nós fazer essa renovação, que é a chamada da reforma íntima, né? Tão falada, porque realmente é onde nós vamos dando o primeiro passo, né? Para que haja a modificação verdadeira e não só aquela modificação da aparência, né? Aparência. Jesus, certa vez caminhando com Pedro, uma história muito bonita que retratada pelo espírito de Humberto de Campos, também em alguns livros assinados por Irmão X, pela psicografia bendita de Chico Xavier, no livro Roteiro de Jesus. Existe, é um livro com coletâneas de vários outros livros de Humberto de Campos, onde desse Roteiro de Jesus fez-se uma seleção, né, de histórias, de acontecimentos que envolvem a vida de Jesus. Então, Pedro ia caminhando com Jesus na margeando o Rio Jordão, numa manhã muito bonita de sol. Eles iam de Cafarnaum a Magdala. E é mais ou menos uma caminhada de 2 horas a pé, né? Uma caminhada de 2 horas, estavam indo de Cafarnaum a Magdala, no estado de Israel. E Jesus ia conversando com Pedro dizendo das suas angústias. E certa feita Pedro perguntou: Jesus, onde é que estão os nossos inimigos? Para a gente ir lá e, já sabendo o local, destruí-los logo todos, né? E aí a gente implanta mais rapidamente o reino de Deus, né? Quero saber onde é que estão os meus inimigos. E aí Jesus pensou um pouco, refletiu, não respondeu logo, e Pedro insistiu. Pedro: Senhor, onde estão os nossos inimigos? E aí Jesus refletiu mais uma vez, sorriu de forma bondosa e disse: a experiência te dirá, Pedro. A experiência te dirá. E aí Pedro: mas a experiência demora muito, né? Mostrando aquela ansiedade de resolver tudo num dia só, né? Eu quero ir, onde estão os meus inimigos, eu quero destruir, né? Para a gente ficar reinando em paz. A experiência demora muito, mestre. Aí Jesus disse: quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, verá e ouvirá, né? Por isso que surge essa frase de Jesus, né? Que é muito relatada no meio espírita e também nos meios de outros segmentos religiosos. Jesus diz: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e que ouça, né? E aí ele disse, quando ele disse que a experiência demora muito, a Jesus disse: basta 1 hora bem feita, de bom aprendizado, para que a gente renove mudanças
maravilhosas em nós, né? Tem um aprendizado com lições inesquecíveis. E aí Pedro refletiu, ficou um pouco desconcertado e andou. Andando no caminho onde eles iam, né, continuando sua caminhada, verificou que tinha uma pessoa escondida numa figueira. E aí já disse: Senhor, pare, porque ali com certeza tem um fariseu que está tentando lhe assassinar. E aí Jesus parou, sorriu, né? Quando verificou, era André, irmão de Pedro, que estava escondido fazendo uma brincadeira. E aí apareceu diante deles dois. Não era fariseu nenhum tentando assassinar o Cristo. Então Pedro ficou um pouco desconcertado. E aí Jesus diz: Pedro, o medo é um adversário terrível. Já dando aquela primeira lição. Caminharam novamente mais um pouco e encontraram um levita recitando a Torá. Recitando a Torá muito efusivamente. E aí dirigiu palavras difíceis e duras contra Jesus e contra Simão Pedro. Impropérios contra Simão Pedro e contra Jesus. E Pedro se encolerizou, ficou com raiva, irado, discutiu, disse também outros impropérios, cada um na sua visão religiosa. E aí Jesus disse, após o entreveiro de Pedro com o levita, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, qual é a obrigação primeira do homem que quer conquistar o reino celeste? E aí Pedro disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse: terás observado essa regra sublime agora, Acabou de acontecer. E aí Pedro também, mais uma vez, ficou desconcertado. E Jesus continuou na sua exemplificação sempre simples, mas profunda, e amorosa. Ele diz: antes de tudo devemos auxiliar aquele que desconhece o verdadeiro bem. Não pensar se ele é ou não aquilo, se está ou não certa. Auxilia antes de reclamar, de discutir, de fazer e acontecer, de entrar em contendas. Caminharam mais uma vez. Diante disso, dessa questão do levita, da discussão de Pedro, Jesus ensina: Pedro, a cólera é perseguidor cruel. Então, mais uma vez, Jesus deu uma lição para o resto das nossas vidas. Caminhando mais uma vez, encontraram um judeu grego, vendedor de perfumes, que falava sobre uma pessoa conhecida por Zeconias, que teria sido curado por Jesus da lepra. Só que fugiu para Jerusalém e lá disse várias coisas que não condiziam com a realidade, com a verdade em relação a Jesus. Falou muito de Jesus, não de forma amorosa, com gratidão, mas acusando Jesus de vários feitos que Jesus não tinha realizado. Então, Pedro, escutando essa história, contada por esse judeu, vendedor de perfumes lá, ele disse: que absurdo, foi tão beneficiado pelo Cristo, foi tão beneficiado por Jesus, é um ingrato, é um ingrato, não deveria estar fazendo isso. E aí Jesus diz, quando acaba essa conversa de Pedro com esse dono dessa perfumaria, Jesus diz: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? E aí ele, de acordo com a lei mosaica, até 70 vezes. E aí Jesus deu um sorriso, e disse: Pedro, a dureza é um carrasco da alma. Ou seja, ensinando a Pedro que ele estava sendo duro com aquela pessoa que foi sim beneficiada pelo Cristo, mas não precisava naquele momento ser jogado à sua cara, ou seja, exigido desse leproso
curado pelo Cristo, né? Porque não se sabia o que tinha sido, o que acontecia na vida dele, para ele estar agora acusando Jesus, né? Então Jesus já dá mais uma lição: a dureza é o carrasco da alma. E aí Pedro, mais uma vez desconcertado, anda um pouco, caminha mais uma vez com Jesus e encontra um romano semi-paralítico carregado por aquelas liteiras que antigamente se levavam as pessoas, carregadas por escravos, né? Isso era muito comum naquela época. Então encontraram esse romano semi-paralítico, que começou a sorrir com desdém para Jesus e para Pedro, né? Sorriu com desdém para Jesus e para Pedro. E aí Pedro, com raiva, disse assim: eu gostaria de curar esse paralítico para que ele entendesse e para que ele se dobrasse ao coração de Deus, né? Dobrasse para Deus, para ele ver o que é a realidade do reino dos céus. Eu queria curá-lo para ele ver uma coisa, para ele ver só uma coisa. Então Jesus afagando Pedro, é uma história muito interessante essa. Jesus afagando Pedro disse: Pedro, por que instituiríamos a violência no mundo se nem o Pai nunca se impôs a ninguém, né? Nem o próprio Deus se impôs a ninguém, porque nós estamos querendo impor uma cura, né? Somente para nos vangloriarmos e ver, tá vendo como eu estava certo? Então Jesus utiliza dessa imagem e diz: Pedro, estejamos certos, estamos convictos de que a vaidade é um verdugo sutil. A vaidade é um verdugo sutil. Pedro estava querendo curar somente por vaidade, para mostrar que ele podia, que o reino dos céus era isso, né? E que o romano estava errado, era paralítico porque tinha problemas, né? E eu sou a solução. Então Jesus, verificando isso, chama essa lição. Por último, concluindo a nossa passagem maravilhosa que tem desse relato de Humberto de Campos, que teve acesso ao diálogo real, porque ele teve acesso no plano espiritual a uma espécie de vídeo, de filme que se passa na sua frente, para você ter acesso a detalhes que não são registrados nos evangelhos, na Bíblia, né? Porque os registros são falhos. E Humberto de Campos teve esse acesso, como se fosse um filme, assistindo tudo o que aconteceu, quase que ao vivo. Então, por fim, eles pararam numa hospedagem e tinha uma pessoa falando, por nome de Zadias, que era uma pessoa, que era um escravo liberto da Cesareia. E aí ele se passou a comentar com Pedro sobre as ocorrências políticas do momento, né? Império, nessa época havia a dominação dessa região pelo Império Romano, né? Então eles passaram a comentar essa política, indicando erros, os desmandos do imperador da época. E aí começaram, Pedro também, se utilizando dessa poda verbalística, colaborou, né? E disse: realmente isso é um absurdo, e, né? Nós podemos até ver como é hoje, né? A gente, nas nossas realidades sociais e políticas. E aí eles conversando, após essa conversa, né? Disseram muitos impropérios com o imperador, né? E de toda a natureza possível da fala. E aí Jesus perguntou a Pedro, quando encerrou a conversa, Jesus perguntou: Pedro, já estivesse em Roma? E aí Pedro disse: não, Senhor, nunca estive em Roma. Aí Jesus, interessante, sorriu, né, bondosamente. Claro que o sorriso de Jesus é um sorriso bondoso. Falaste tão desenvoltamente, ou seja, de forma tão desenvolta contra o imperador, que eu imaginei que você já tivesse tido com ele na sua intimidade, né, dentro do seu lar. Que já tivesse conversado com ele e visto a sua realidade doméstica, Jesus diz. Né? Então Pedro fica também desconcertado nesse momento. E aí Jesus dá a lição final.
Vejam que no início Pedro pergunta: Senhor, onde estão os nossos inimigos? Para a gente ir lá e destruir, né? Para a gente ir lá e resolver de uma vez só, né? Com aquela ansiedade, com aquele orgulho, aquela vaidade que nos acomete. Muitas vezes a gente achar que a gente é que tem a solução para os problemas do mundo, né? A gente tem a solução para os problemas do outro, né? Sem primeiramente compreender o que o outro passa. Que somente ele sabe o que passa. E aí Jesus diz: Pedro, observasse que há pelo menos uma hora, há exatas uma hora, você me perguntou onde estavam os nossos inimigos. Aí Pedro, né, disse que sim, balançou a cabeça afirmativamente. E aí Jesus disse: de lá para cá, da hora que ele perguntou para cá, já passamos por 5 inimigos. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Né? Porque quando Jesus encerrou essa conversa, quando houve esse encerramento dessa conversa de Pedro com essas questões políticas e tudo, Jesus disse: a maledicência é algoz terrível. É um algoz terrível. Então Jesus disse: olha, há pelo menos uma hora nós já passamos por 5 inimigos. Agora, o inimigo por que nós passamos não era o outro. O inimigo estava dentro de nós. Dentro de nós. O inimigo, Jesus mostrou a Pedro que estava ainda dentro dele próprio. E aí Jesus dá aquela lição final, né? A guerra pior, a maior guerra é aquela que a gente vai combater conosco mesmo, com as nossas próprias sombras. Né? Então, essa é a grande lição que eu trago assim de Jesus para a reflexão da nossa noite. Que a gente primeiramente busque em nós o que há identificado já de errado. Porque a gente sabe onde é que está o problema. A gente sabe onde estão os nossos maiores defeitos, as nossas maiores dificuldades. E são elas que nós devemos enfrentar. Não é o inimigo que está lá numa rua, à parte da nossa casa. É o inimigo íntimo. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir nessa noite de hoje sobre essa questão da gente fazer primeiramente o que a gente queria que fosse feito para nós. O primeiro passo é nosso. O primeiro passo é meu, Tânia. O primeiro passo é de Alice, é de Lúcia, é de Betânia, é de Neuza, é de Félix. Todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Que eu já dou um oi aí para todo mundo, né? Porque se a gente fizer isso e o primeiro passo for de cada um, a harmonia vem muito mais rápida, né? Muito mais rápida do que a gente própria imagina. Então, com essas reflexões, eu peço para que a noite de hoje a gente identifique em nós onde está aquele problemazinho que sempre dá a desarmonia doméstica, muitas vezes. E se você identifica que é o outro, que possa fazer a sua parte, que é o quê? Orar. Se a gente não consegue amar os nossos inimigos de forma que a gente vá fazer um bem para ele, igual como se fizesse com um irmão ou com um amigo, é claro que Jesus não exigiu isso de nós, mas que a gente possa pelo menos orar, né? Pedir a intercessão dos Espíritos benfeitores para que aquela pessoa também se harmonize e também obtenha o bem que a gente quer para nós mesmos. Então, meus amigos, que a gente possa caminhar para o nosso final, pedindo o concurso da espiritualidade benfeitora, para que a gente possa entronizar esses conceitos, trazer para nós essa realidade, muitas vezes tão difícil de enxergá-la, porque está no íntimo de cada um, e muitas vezes enfrentar nós mesmos, nos olharmos no espelho da realidade íntima, é muito dificultoso. Mas nós pedimos a intercessão da espiritualidade boa, benfeitora, que conduz os nossos lares, conduz as nossas casas, conduz as casas de espíritos, todos os templos religiosos, principalmente aqui da nossa cidade de Caicó, que possam receber nesse momento
as bênçãos de paz, harmonia, compreensão, ternura, e que a gente possa enfrentar todas essas dificuldades, principalmente a dificuldade hoje no mundo, que é a dificuldade sanitária, né, que nos atinge mais profundamente. E que Deus possa, toda a sua misericórdia, trazer para nós dias melhores, novas esperanças, uma realidade onde a gente possa seguir as nossas vidas amando e realizando. Que a paz do Cristo Jesus possa permanecer em todos os nossos corações. Que assim seja.